Olá amigos, estamos de volta. Eu sou o Thiago Arduin, esse é o canal Prosperidade. No vídeo de hoje vou falar sobre uma empresa estrangeira sediada no exterior, no setor de mineração. Mas antes de continuar esse vídeo, os pedidos de sempre, que você se inscreva no canal aí embaixo, dá o like, dá o joinha, acione o sininho e compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família. Mas vamos lá. Eu vou reduzir a janela aqui para fazer a apresentação, como de costume do canal. Vou estar falando sobre o grupo BHP, ou BEGP, se alguns preferem. A BHP é uma mineradora, é uma das maiores mineradoras do mundo. Ela está sediada em Londres, capital da Inglaterra, Reino Unido, e também em Melbourne. Melbourne é a capital da Austrália. A BHP tem duas sedes, por incrível que pareça, e funciona. Uma na Austrália e ao mesmo tempo na Inglaterra, em Londres. É uma empresa do ramo de commodity. O forte dela é mineração, mas ela atua também no setor de petróleo. A BHP, como eu falei, é uma das maiores do mundo no setor de mineração. Compete com a Rio Tinto, que é uma companhia também inglesa, britânica. E compete com a Vale, a nossa Vale brasileira, A BHP, a origem dela mesmo é mineração. Ela passou por um processo de fusão com uma outra companhia e manteve o nome, BHP. Mas com essa fusão, ela entrou no ramo de petróleo como um todo, petróleo e gás natural, E por conta dessa fusão, a sede ficou tanto na Austrália quanto na Inglaterra. Ela é negociada nas duas bolsas, Bolsa de Valores de Melbourne, da Austrália, e a Bolsa de Valores de Londres, no Reino Unido. E tem a ADRs negociada na Bolsa de Valores de Nova York, com dois códigos inclusive, vou estar falando isso mais adiante. E BDR aqui no Brasil, na B3. O foco da BHP é principalmente a Austrália, a extração dos minérios e do petróleo, e aqui no Brasil. Ela tem extração de minérios aqui no Brasil. Eu vou estar falando isso mais adiante na apresentação aqui. Aqui é o código dela. A parte que é sediada na Inglaterra, no Reino Unido, em Londres. O ADR dela nos Estados Unidos é BBL, como vocês podem estar vendo aqui. E a parte dela que é sediada em Melbourne, na Austrália, o ADR dela em Nova York é BHP mesmo. Aqui tem uma explicação, BHP Group, anteriormente BHP Billiton Limited, uma empresa de recursos globais. A companhia é produtora de várias mercadorias, inclusive minério de ferro, carvão mineral, carvão metalúrgico, cobre e também urânio. Petróleo, gás, como eu falei, na exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. Petróleo como um todo, setor petróleo, O segmento de cobre atua na de cobre, prata, chumbo, zinco, molibdênio. Inclusive é usado como fertilizante, produção de alimentos. Urânio e ouro. O setor de minério de ferro está envolvido com a mesma commodity, minério de ferro. Carvão mineral, o carvão metalúrgico. Eles estão na Austrália, na América, no continente americano, principalmente no Brasil. E tinha algum projeto de extração de minério na África, mas atualmente não está sendo executado isso. Aqui tem as divisões de minerais, minerais no continente americano, a divisão de petróleo e a divisão de mineral na Austrália. E aqui alguns ativos, o ativo de cobre no Chile e no Peru. Inclusive no Peru também eles fazem extração de zinco. O zinco tem várias utilidades, tanto na indústria metalmecânica como também como fertilizante na produção de alimentos. O zinco e o molibdênio são considerados na agricultura como micronutrientes.
O micronutriente não é porque a molécula é pequena, mas é porque é uma quantidade menor, mas é importante para a produção de alimentos. E o zinco também é utilizado, como eu falei, na indústria metalmecânica. Assim como o cobre. O cobre é fio de cobre, fiação, condutor de corrente elétrica, de energia elétrica. E tem algum uso também na agricultura, o cobre. Aqui no Brasil, a BHP ela é sócia da Samarco. A BHP tem 50% da Samarco. A Samarco, para quem não sabe ou não lembra, tem a exploração de minério de ferro em Minas Gerais, aqui no Brasil, né? E a Samarco é dona da barragem Mariana, que teve o rompimento da barragem, causou todo aquele impacto ambiental e social em Minas Gerais. Infelizmente a BHP tem essa parte aí. 50% da Samarco é da BHP, os outros 50% da Samarco é da Vale. As duas são sócias aí na barragem Mariana e algumas jazidas de minério de ferro aí no Brasil. O carvão que eles têm é na Colômbia, estação de carvão. Inclusive a Colômbia deve ser uma grande produtora de carvão na América do Sul, né? Até o Ike Batista explorava carvão lá, era a CCX, a empresa do Ike. E a BHP explora carvão na Colômbia. O carvão ele tem uso como geração de energia elétrica, ainda se usa, é uma fonte bem suja de geração de energia, mas o carvão também tem uma importância fundamental na produção de aço. Para produzir aço você tem que ter o minério de ferro mais o carvão mineral e o processo que gera o aço. Sem carvão não tem como produzir aço, infelizmente. E no Canadá, a BHP tem o potássio, ou a potassa, como se fala em alguns lugares. A potassa, para quem não sabe, ou não conhece, né, do ramo, é um elemento um dos três, são três elementos, né? Um dos três elementos fundamentais, ou fundamental, para a produção de fertilizante e produção de alimentos. Os três elementos fundamentais para produzir alimentos hoje, com fertilizante industrializado, é o nitrogênio, que é derivado de petróleo, o fosfatado, o fósforo, que vem da natureza também, que é recurso mineral, e o potássio, que vem da potassa. Esses três elementos é o NPK. Sem esses três elementos, não tem o fertilizante industrial. E os ambientalistas, gostando ou não, sem o fertilizante industrial, que é isso que eu acabei de falar aqui, o mundo não teria conseguido produzir tanto alimento praticamente numa mesma área. Ou seja, a área agrícola, a área de plantio agrícola aumentou assim, mas a produção de alimentos aumentou assim, exponencialmente. E com o uso de tecnologia, de que forma? Defensiva agrícola, né, agroquímicos ou agrotóxicos e fertilizante industrial. A potassa é um desses elementos, é fundamental. E o maior produtor de potassa, o potássio do mundo, é o Canadá em primeiro lugar, e em segundo é a Rússia. Produção, não é reservas. E a BHP tem uma jazida, uma mina de potássio no Canadá. Uma empresa bem completa, bem diversificada no ramo mineral, né? Aqui a divisão de cobre, minério de ferro e níquel. O níquel também é muito utilizado na indústria metalmecânica, né? Na indústria de produção de aço. Torna o componente inoxidável, o aço inox vai níquel. Confesso que eu não sabia disso, mas pesquisando descobri. E o cobre, como eu já falei, ele é usado pela resistência mecânica, resistência à corrosão e condução de corrente elétrica, energia elétrica. Se não fosse o cobre, seria economicamente impossível conduzir energia elétrica e o setor elétrico ter crescido tanto e a energia elétrica ter chegado nessas casas da forma que chegou. Ele é altamente eficiente. Só por curiosidade, o ouro mesmo, ele conduz muito mais energia elétrica, corrente elétrica, do que o cobre. Só que o ouro é caro demais, né? E é escasso. Aqui o carvão metalúrgico, como eu falei para vocês, usado para a produção de aço e produção de energia ainda. O setor de petróleo e a potassa. A potassa, na natureza, está nesse formato aqui. Aqui, ó, ela é usada muito como fertilizante. A potassa na produção de alimentos, inclusive, ela serve para acelerar o crescimento do fruto, do legume ou
do alimento assim, produzido ali, né? E o transporte dos açúcares da planta. Ela tem essas duas características: o transporte de açúcares, né, do alimento, não no sentido de doce, mas o açúcar na formação do fruto, ou do legume, ou do grão, e acelera esse processo de crescimento aí. Aqui nesse mapa são as localidades geográficas onde a BHP tem negócios, tem exploração de minerais, né? Aqui na América do Sul, praticamente, aqui é considerado Caribe ainda, mas é América do Sul. Tem petróleo, exploração de petróleo. No Golfo do México tem exploração de petróleo. E na Austrália também exploração de petróleo. Aqui, esse azul, são os diversos minerais que ela explora no próprio continente australiano, que vai de cobre, ouro, minério de ferro, níquel, tem até alguma coisa de prata na Austrália. A Austrália, inclusive, é um país também que tem bastante recurso mineral, aí não é muito falado isso. Aqui são os minerais que ela explora no continente americano, né? No Brasil, minério de ferro, cobre, zinco e carvão nos demais países do continente sul-americano. E aqui no México e Estados Unidos, Canadá, aqui, né? Canadá potassa, e no México aquele que seja minério também. E esses pontos aqui, tem também na África petróleo. Tá me esquecendo, tem uma coisa de extração de petróleo na África. Esses pontos aqui, em amarelo escuro, como vocês podem ver, é a sede em Londres e a sede em Melbourne, na Austrália. Esses pontos amarelos eles chamam de market aqui, são escritórios de negócios, escritórios de vendas. Você tem aqui escritório na Índia, na China, no Japão, aqui acho que é Coreia ou Singapura, aqui acho que é Singapura, aqui Coreia, escritório e sede em Melbourne, e tem escritório também de negócios nos Estados Unidos. Aqui uma outra curiosidade que eu encontrei da BHP, que o cliente país, né, mais antigo da BHP, a BHP é uma empresa com mais de 100 anos de existência. O país cliente mais antigo é a China. Olha que curiosidade, né? Quando a China ainda era... a China nem era China comunista ainda nessa época, 1891. E a BHP já exportava chumbo para a China. É um cliente de 120 anos a China. Olha que curiosidade. E hoje a China é o maior cliente da BHP, né? Com os diversos minerais, inclusive minério de ferro. Uma outra curiosidade da BHP, que apesar de ela ser sócia no Brasil em algumas jazidas de minério de ferro, no mundo afora, na parte de comercialização, a BHP é concorrente da Vale. Ela é sócia da Vale no Brasil em algumas jazidas, né? Mas na parte de negociar os seus minérios, na parte de vendas, ela é concorrente da Vale. Inclusive, o maior cliente da BHP é a China. Assim como a Vale também, o maior cliente da Vale hoje do minério de ferro é a China. Só que essa parceria empresarial entre BHP e China, 120 anos. É uma coisa também que me deixou muito surpreso. E um outro cliente antigo da BHP é o Japão, né? Cliente país aí, né? Mais de 50 anos de negócio aí, entre BHP e Japão. Uma coisa também que me deixou assim, surpreso. Aqui, como eu falei, o ADR, como a BHP tem sede tanto em Londres quanto em Melbourne, na Austrália, então ela tem dois códigos negociados, dois tipos de ações negociadas aí. E nos Estados Unidos ela tem o ADR da BBL, que é o que nós vamos focar aqui mais, tá? Que a BBL é a parte sediada em Londres. E quando eu fiz o levantamento para estar gravando esse vídeo aqui, o ADR da BHP, que é o código BBL na Bolsa de Nova York, fechou cotado a $52,74. Uma outra curiosidade também, eu vou aumentar um pouco aqui, é que nos últimos 12 meses, a BHP BBL
teve um dividendo yield de 7,5%, o que é um dividendo yield alto para um setor. Mesmo sendo um setor de mineração e listado numa bolsa em Londres, né, na moeda forte, libra esterlina. Esse é o motivo, inclusive, que eu optei pela parte britânica da BHP. Por estar em Londres, por estar no Reino Unido, um país com uma economia forte e uma moeda mais forte ainda, que é a libra esterlina. E os ADRs de Nova York listados em dólares americanos, também moeda forte. E um dividendo yield de 7,5%. Não é pouca coisa, né? Não é um valor para deixar de ser considerado aí. Afinal, você tem um investimento em dólares americanos rendendo 7,5%, é bem considerável, bem expressivo, né? E aqui nesse gráfico eu coloquei a cotação da BBL, que é um ADR deles em Nova York, lastreado em Londres, né? Das ações em Londres. Os últimos 12 meses aqui, você vê que entre janeiro e fevereiro, né? Sempre janeiro e fevereiro, né? Cotado na faixa de $45 cada ADR, é um ADR para uma ação em Londres. Aí teve a questão da pandemia, teve uma queda aí, veio a 25, pena que eu não comprei antes, mas tudo bem. Depois ela veio tendo uma recuperação, teve depois uma queda de novo entre outubro e novembro, e agora é $52,74, que foi a última negociação aí. Eu estou gravando, reduzir essa janela aqui, eu estou gravando esse vídeo no sábado, 12 de dezembro de 2020, e esses valores são do dia 11 de dezembro, sexta-feira, quando fechou o pregão em Nova York. Mas vamos lá. E aqui eu pego um gráfico da BBL dos últimos 5 anos. E aqui, olha que interessante. Algumas empresas que eu falei aqui nesse canal, elas tiveram um pico o auge do valor, né, do ADR ou das ações de Nova York. Foi em 2014, 2016, 2015, teve algumas empresas assim. O ADR BBL, né, que é a BHP sediada em Londres, o pico de valor dela nos últimos 5 anos é justamente esse que fechou ontem, 11 de dezembro de 2020, $52,74. Chegou perto entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, isso aqui deve ser o que? Maio, junho. E vocês podem ver que o valor mais baixo foi janeiro de 2016. Curioso também, né? Ela teve os altos e baixos e tal. E o valor mais alto dos últimos 5 anos foi o fechamento de ontem. Aqui eu peguei alguns indicadores, né? O dividendo yield nos últimos 12 meses, como eu falei, 7,51% em dólar, o que é um negócio muito bom, é um bom dividendo. E aqui eu peguei o PAYO, ou o índice PAYO, né, da BHP, um pouco alto, né, 76%. Como eu já falei aqui em outros vídeos, para quem não sabe, quando o índice de PAYO ou o índice de PAYO é 100%, significa que 100% do lucro líquido foi distribuído para os acionistas. Aqui no caso do BBL, né, o ADR BBL, 76% do lucro líquido foi distribuído para os acionistas. É um PAYO alto? É um PAYO alto, mas também distribuiu um dividendo alto, né? E ainda ficou, 76%, 23% de lucro líquido no caixa da empresa, aí, como uma reserva. Aí. Outra coisa que eu queria mostrar é o lucro líquido por ADR ou por ação, de $3,15, e o valor contábil por ADR, né, ou por ação, $18,96, o valor contábil por cada ADR, e ela fechou cotada aí a $52. Ela está um pouco, em relação ao patrimônio líquido, um pouco alto o valor, um pouco caro, mas é uma empresa que, é mineração, é uma empresa praticamente global, entregando um bom dividendo yield aí. E com um nível de caixa e fluxo de caixa, né, por ADR ou por ação também é razoável, $5,86. Uma empresa que tem caixa aí, bem acima da média do setor aqui, ó. Essa coluna aqui é o setor de mineração no geral. Então a BHP está bonita num pedaço aí. Aqui, para nós, né, ou para você, investidor brasileiro, investir na BHP,
Existem duas formas. Através de ADR aqui no Brasil, né, pela B3, pela sua corretora local, que o código é B1BL34. Você vai estar investindo na BBL, que é a BHP sediada em Londres, a parte britânica aí, que eu foquei nesse vídeo. Portanto, um país... A Austrália, veja bem, a Austrália é um país que tem uma economia sólida, uma boa economia, uma economia estável, uma moeda forte também. Mas a Inglaterra, né, o Reino Unido, por uma questão histórica, tem uma economia ainda mais forte que a Austrália, e a libra esterlina na Austrália é o dólar australiano. É uma moeda forte também. No Reino Unido, na Inglaterra, né, se usa a libra esterlina, é uma moeda ainda mais forte. Então, por isso que eu foquei na parte britânica da BHP, que é uma empresa anglo-australiana, né, britânica e australiana. O ADR dos Estados Unidos, como eu falei, é BBL, e o BDR aqui no Brasil é o B1BL34. E aqui eu peguei o histórico da empresa, né, aqui nos BDRs aqui no Brasil, fechou a R$ 53,43, cotação de sexta-feira, 11 de dezembro. Como esse código BBL passou a ser negociado no Brasil com o código B1BL34 agora em outubro de 2020, então ele não tem histórico de dividend yield ainda, porque tem praticamente um mês e meio de negociação aqui no Brasil. Lembrando que o BDR aqui no Brasil é lastreado do ADR lá nos Estados Unidos, e o ADR nos Estados Unidos é lastreado das ações em Londres, da Bolsa de Londres, que é inclusive uma das maiores bolsas de valores do mundo, a de Londres. Uma outra observação aqui, que esse BDR são 5 BDRs para um ADR. Então vamos só recapitular aqui. As ações são listadas na Bolsa de Londres, que eu foquei aqui. Aí para cada uma ação na Bolsa de Londres é um ADR dos Estados Unidos. Beleza. Aí quando vem para o Brasil, para cada 5 BDRs aqui no Brasil é um ADR dos Estados Unidos. Então é um em Londres, um nos Estados Unidos e 5 no Brasil. O lastro é esse, tá? Por isso que inclusive você tem a 52 dólares nos Estados Unidos e você tem 53 reais no Brasil. Porque é 5 para 1. Para você ter um ADR inteiro aqui no Brasil, você tem que comprar 5 BDRs. Então é 50 vezes 5, vai dar 250, 5 vezes 3, 265 reais. Os BDRs aqui. 5 para 1. E aqui os levantamentos que eu sempre faço, né? Receita, faturamento em dólares, do grupo BHP, o EBITDA e o lucro líquido. O EBITDA, para quem não sabe, é o lucro líquido, é o lucro da empresa, das operações dela, sem descontar depreciação, despesas financeiras, amortização, exaustão e impostos. Então, ou seja, extrai minério, quanto custou para extrair minério? Tanto. Sobrou tanto. Quanto custou para transportar? Tanto. Quanto custou para vender, comercializar? Tanto. Sobrou um lucro. Esse lucro, basicamente isso, tá? É o EBITDA. E aqui, pegando os números de 2017, 18, 19 e 20, lembrando que 2020 ainda não terminou, né? O ano de 2020 está correndo. Você vê que a BHP está bonita no pedaço até. Aqui eu coloquei em bilhões de dólares, tá? Eu coloquei sem aquele monte de zero para não atrapalhar a visão. Eu acredito que visualmente fica melhor. Então você vê aqui que o lucro líquido sobre a receita e faturamento de 2017 até 2020, e 2020 não acabou o ano ainda, você vê que ele só cresceu. Ele teve um crescimento médio de 15,5% ao ano de crescimento de lucro sobre a receita e faturamento. E você vê aqui que o faturamento também ele teve um crescimento, depois ele estabilizou um pouco, mas a média ele cresceu. O EBITDA, mesma coisa, cresceu e estabilizou. O lucro teve uma quedinha e depois um crescimento de novo aí. Ou seja, do ponto de vista financeiro, a BHP é uma empresa legal de investir, firme, sólida. Não tem prejuízo de um ano, lucros crescentes e estáveis, né? Mostra que é uma boa empresa. E aqui eu peguei os dividendos da BHP por cada ação, ou por cada ADR, né? Desde 1999 até 2020. Lembrando, 2020 não terminou. Então pode ser que tenha mais algum dividendo aí em 2020. E aqui você vê que ele veio crescendo até 2015. 2016 ela não distribuiu dividendos, a BHP.
Depois de 17, 18, 19, seria o crescimento que teve os dividendos e teve uma queda em 2020, mas lembrando mais uma vez, 2020 ainda não terminou. E aí, para efeito de curiosidade, por que em 2016 o dividendo foi zero? A BHP não distribuiu dividendo. A resposta está aqui no Brasil. Como houve um acidente, né, um incidente ali em Mariana, Minas Gerais, Brasil, e aquela represa, aquela barragem, né, que se rompeu em Mariana, 50% da BHP e 50% da Vale, que é a Samarco, né, uma joint venture. Então eu acredito que a BHP, por questão de segurança financeira, resolveu não distribuir dividendo para ninguém, para fazer uma reserva para enfrentar essa questão de Mariana. Tanto que eles estão gastando ali um dinheirinho mais ou menos. Era bom que não tivesse rompido a barragem, né? Porque por mais que você gaste dinheiro, as pessoas que morreram não vão voltar, as vidas que foram perdidas de todas as formas, tanto vidas humanas, vidas animais e vidas vegetais, não vai voltar. A vegetal até pode recuperar, né? Mas as vidas animais e humanas principalmente não recupera, com dinheiro nenhum. O impacto social, psicológico e ambiental gigantesco, Mariana. Então era bom que não tivesse rompido, mas rompeu. Então a BHP, para fazer uma reserva financeira, para enfrentar esse problema aqui lá em Minas, resolveu não distribuir dividendos para ninguém. Então dividendos aqui em 2016 foi zero. Você já fez caixa aí. Tanto que depois deu uma arrancada boa nos dividendos, né? Bom, essa foi a apresentação. Deixa eu pegar essa janela aqui. Sobre a BHP, uma das maiores mineradoras do mundo. A BHP é inglesa e australiana, capital, ela tem duas sedes aí. Rio Tinto, britânica, a Vale, brasileira, são praticamente as maiores mineradoras do mundo aí, que mexe com minérios, inclusive minério de ferro. Como vocês viram pelos números, é uma boa empresa para se investir. Não faço indicação aqui, esse aqui é um canal educativo, um canal educação financeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha esclarecido. Críticas, dúvidas, ideias e sugestões, por favor, deixe nos comentários embaixo. Mais uma vez peço o like, o joinha. Muito obrigado. Tamo junto aí.